programa Visão Empresarial vai fazer um bate-papo agora muito interessante falando sobre trânsito. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do nosso canal da gente a Nádia Cristina dos Santos Sudari, e ela tem muita coisa importante para nos passar, para nos orientar. Afinal de contas, o trânsito está aí, né, nas ruas, e as pessoas preocupadas com a demanda que existe hoje na cidade de Araguari. Eu vou para o intervalo, volto rapidinho fazendo esse bate-papo aqui muito interessante. Então fique ligadinho aqui no seu canal 15, canal da gente Araguari. Bom, gente, como eu disse a vocês, o assunto é trânsito e eu tenho o prazer de receber a Nádia, que é geógrafa, mestre em engenharia civil na área de trânsito e transporte. Então, Nádia, é um prazer recebê-la para a gente falar desse assunto que é tão importante, né, que preocupa todos nós. Bom, é um prazer estar aqui conversando com toda a população, né, sobre o assunto trânsito, e a gente costuma falar que trânsito é vida, e é justamente no trânsito que todas as relações ocorrem. Então, a questão da segurança, a questão da educação tem que ser melhor explorada, né? Não somente a parte de sinalização, todas as engenharias, né, que nós temos aí na disponibilização de todos os órgãos públicos para esse ordenamento do trânsito, mas sim a educação também que deveria, né, ser o norte para esse trânsito mais seguro. Nádia, e o que a gente percebe hoje na cidade de Araguari é um inchaço muito grande, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre esse inchaço. Hoje é muito fácil a pessoa comprar um carro, uma moto, às vezes numa família tem 3, 4 veículos, né? Então isso provoca hoje um inchaço muito grande nas ruas da nossa cidade. Isso, a questão do inchaço urbano é uma nomenclatura que a engenharia vem trabalhando e utilizando, que seria um aumento significativo da frota, né? Em Araguari, só para exemplificar, como na maioria das cidades, nós temos um aumento de frota totalmente significativo, justamente pela facilidade de compra de veículos hoje. Então, o aumento dessa frota não vem acompanhar o planejamento urbano e nem deveria. Se, por exemplo, todos os veículos, né, inseridos nessa frota de todos os municípios, se viesse acompanhado do aumento do número de ruas e avenidas, a gente teria cidades bem esparramadas, né, esparsas. E a tendência não é essa. Nós precisamos trabalhar a questão do trânsito mais consciente, né, do uso do automóvel consciente. Nada contra a aquisição de veículos, mas desde que sejam utilizados de forma mais consciente. Então, as vias e as cidades não crescem como cresce a frota. E nem deveria, né, porque a cidade é para a pessoa e não para o carro. E tem a questão aí das motos, que dentro desse percentual aí ocupa aí 40% do número de veículos hoje transitando as nossas ruas. Isso, a questão do aumento significativo da frota de motos é em função da facilidade do estacionamento, né? Mesmo organizando as vagas de moto e a vaga de carro, nós não vamos ter vagas para todos. Então a moto ela é mais fácil, né? E a questão da insegurança, né, justamente no trânsito por esse veículo é que tem aumentado esses índices, né, de acidente envolvendo motociclistas. E alguns não têm nem habilitação. Com certeza, grande parte do número de acidentes registrados no município é por inabilitados. Então, mais uma vez, é uma questão de educação, é uma questão de respeito, porque o condutor, quando ele assume o carro ou o veículo, ele é responsável, além da sua vida, né, por trazer um trânsito seguro, por conduzir o veículo de forma consciente, ele também é responsável pelo próximo, pelo outro, né, ele está inserido no trânsito local. E falando, né, gente, a questão de educação, de bom senso, nós estamos nos aproximando aí da questão do Natal. E o problema de vaga vai continuar e vai piorar um pouquinho mais. Agora, o que acontece muito é que o lojista, o funcionário que trabalha no comércio o dia todo, às vezes ele vem de manhã e só retorna para a sua casa à noite e deixa o seu carro na porta do estabelecimento comercial. Ele não pensa que ele está tirando a vaga, às vezes, de uma pessoa que poderia entrar naquele estabelecimento, fazer sua compra, o seu pagamento. Então, ele está prejudicando também esse ir e vir das pessoas, porque quando a pessoa não acha vaga, às vezes ela vai para a cidade vizinha fazer as suas compras, porque lá ela tem os shoppings, estacionamentos amplos, né? Então, isso prejudica o nosso comércio. E, às vezes, as pessoas não pela questão da facilidade de deixar na porta ali do comércio, porque chega bem cedo, né, Nádia? Chega, para e não preocupa com o que vai acontecer durante o dia. É verdade.
Todas as cidades têm uma dinâmica, ou comercial, ou industrial, religiosa, cultural. Então, essa problemática da falta de vagas, existem alguns mecanismos que estão sendo, né, utilizados aí por grandes cidades, né, como, por exemplo, estacionamento rotativo, os edifícios garagem, as garagens pagas, e mesmo assim, tanto edifícios como áreas pagas já estão nascendo de forma saturada, justamente pela evolução da frota, né, pelo aumento significativo, tanto de motos quanto de carros. E em épocas comerciais, né, é importante essa conscientização, justamente porque mesmo mantendo vagas de forma rotativa, não vai ter vaga para todo mundo. Então, a gente orienta o pessoal a pegar que a gente chama de carona solidária, né, vá usar o transporte público, você pode usar outros meios, passear a pé, né? Então existem outras formas, bicicleta. Saudável. Nós temos uma cidade com uma topografia totalmente favorável às ciclovias, às ciclofaixas. Então, todo mundo tem que participar em busca desse trânsito seguro. Agora, e falar em trânsito seguro tem que preocupar também a questão do pedestre, porque às vezes ele não se preocupa, ele não olha uma sinalização, ele não respeita ali a questão, o sinal está aberto para o carro e ele passa, ele acha que o carro tem que parar para ele. Então isso também tem provocado acidentes sérios e o pedestre ele tem que ter essa consciência também que ele faz parte do trânsito. Com certeza, inclusive no Código de Trânsito Brasileiro existe um capítulo destinado ao pedestre. Como ele está inserido no trânsito, ele também tem os seus deveres e os seus direitos no trânsito. Então, é olhar para os dois lados, atravessar de forma segura, sempre atravessar, quando possível, na faixa de pedestre, né? E o motorista também entender que o pedestre está mais ali suscetível a qualquer acidente, infelizmente, né? Então, a gente tem que trabalhar essa questão do trânsito seguro, já que todos fazem parte, por que não respeitar? E, infelizmente, me parece que somente quando a gente tem um parente próximo ou alguém da família muito próximo, assim, quando acidentado, a gente sofre ali, vai pensar, porque hoje em dia tem aquela cultura, né? Eu vou utilizar o cinto porque senão a polícia vai me multar. E não, a gente tem que usar o cinto por segurança própria e não por uma questão de vou ser multado, né? Então, são ações que no próprio Código de Trânsito, as leis e regras, se forem cumpridas por todos, não precisaríamos aí de semáforos, né? Porque, por incrível que pareça, até a falta de sinalização, o condutor ele é responsável, né? Pela falta de sinalização de placa ou de solo, a preferência é de quem está à sua direita. Então, assim, já existem até regras, né? O Código de Trânsito deveria ser mais respeitado, principalmente a questão da punição, porque chega um ponto que a educação, por si só, ela não consegue, né, organizar o trânsito. Aí vem, infelizmente, a questão da punição, né? Uma fiscalização, a princípio, mais educativa e, posteriormente, punitiva. Agora, gente, o que as pessoas precisam realmente se preocupar com isso, né? É com a educação, é ter um pouquinho de mais calma, né? Porque hoje todo mundo corre muito, mas o trânsito ele está aí e a gente tem que tomar cuidado porque você pode provocar um acidente ou se envolver num acidente. Então tem muita coisa para a gente falar. Eu vou para o intervalo, mas volto com a Nádia daqui a pouquinho falando sobre mobilidade. Então fique ligadinho, daqui a pouquinho nós retornamos. Bom, Nádia, agora nós vamos falar sobre a Lei de Mobilidade Urbana, né? Porque hoje é uma preocupação do governo municipal, estadual, federal. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa lei, sobre o que isso pode trazer de benefício para as cidades, principalmente uma cidade como do porte hoje de Araguari, com mais de 100 mil habitantes. Bom, a Lei Nacional de Mobilidade, ela está em vigor desde janeiro deste ano. Ela vem trazer novas possibilidades para que o trânsito seja mais seguro. Não somente o trânsito, como as questões de mobilidade e acessibilidade. É justamente proporcionar esse direito de ir e vir de forma mais segura. E ela também precisa haver o envolvimento de todos, porque ela coloca as competências, por exemplo, a priorização dessa lei seria o que a gente chama de modais não motorizados, que são pedestres, ciclistas, a pessoa gestante, a mãe com um carrinho, o cadeirante, né? E a questão da conscientização é importante também porque a mobilidade,
há aqueles aspectos que pessoas podem nascer com alguma deficiência física e pessoas que podem adquirir ao longo da sua vida, ou até mesmo em função de um acidente, de uma pequena queda, temporariamente ter a sua mobilidade reduzida. Então, os idosos também. Para trafegar normalmente. Com certeza. Então, a cidade ela tem que estar preparada para todos nesse sentido. Então, a lei de mobilidade ela vem estabelecer mais faixas de pedestres, mais ciclovias, e os municípios eles têm que estar envolvidos nesse processo. Porque, de certa forma, o que anda faltando no Brasil como um todo são pessoas especializadas na área, né, para a gente fazer os projetos, as qualificações. E esses projetos, uma vez periodicamente sendo enviados para o Ministério das Cidades, há como os municípios obterem recursos federais mediante a aprovação desses projetos. Então, a questão da mobilidade e a preparação da cidade para todos vem com essa perspectiva. Então, se o governo federal já está aberto com esses recursos, por que não os municípios se envolverem mais? E dados, de certa forma interessante, municípios com mais de 20 mil habitantes, a partir de janeiro deste ano, terão 3 anos apenas para confeccionarem os seus planos de mobilidade, né? Em contrapartida com um plano diretor. Ou seja, a partir de 3 anos também há um artigo nessa mesma lei que menciona a impossibilidade de aquisição de verbas federais no não cumprimento por parte dos municípios, né, se eles não fizerem os planos de mobilidade. Então é uma questão séria, né? Os municípios com mais de 20 mil habitantes têm aí esse período para se adequarem, e não é a questão de adequar por adequar, né? E sim pensar na cidade sustentável, com qualidade de vida, que a nossa, né, nós temos tudo, né, vias perfeitamente largas, nós temos um sistema viário um tanto quanto interessante para várias adaptações, né, e por que não chamar Araguari para ser um exemplo de mobilidade nacional? E pelo que você está nos passando aí, não é nada tão difícil, né, Nádia? É ter pessoas com competências para que sejam feitos aí os projetos e depois disso encaminhado aí para os órgãos competentes para que a cidade receba realmente, né, os benefícios. Isso. Até o momento, as informações que nós temos junto ao Ministério das Cidades, né, diante de pesquisas e levantamentos bibliográficos, é que 10% somente do valor, né, da execução do projeto é a contrapartida do município. Então, se a gente pensar, dependendo, por exemplo, citando um mega terminal de transporte público, que infelizmente é a grande demanda de todo o Brasil, 10% diante do benefício para uma cidade, né, é pouco. É gradativo, né? E só a título de informação também, na própria lei menciona que a partir desses 3 anos os municípios deverão incluir nos seus planos, né, anuais e nos seus projetos, nos seus planos orçamentários, questões de mobilidade, que não são somente rampas nas esquinas, né? Tem a questão dos prédios públicos, fazer uma parceria com o comércio, né? Uma loja totalmente acessível. Então, banheiros acessíveis, né? Porque é aquilo que a gente comentou. Às vezes eu estou bem fisicamente, mas eu posso adquirir uma, né, deficiência ao longo do tempo ou até mesmo temporária, né? A gestante tem uma dificuldade de locomoção, dependendo. Uma perna, né? Vai precisar de ter essa mobilidade, às vezes vai existir aí as dificuldades, né? Até às vezes no próprio ambiente de trabalho. Sofre um acidente, vai lá jogar bola, né? Os meninos ali que estão aí filmando aí, os nossos cinegrafistas, né, Nádia? Vão jogar bola, não são atletas, aí quebra a perna, tem que vir trabalhar. E como que faz? O prédio aqui tem escada, não tem elevador. Tá aí a complicação, né? Então tem que ser pensado tudo isso. E a gente sabe que o grande gargalo, né, desses projetos, dessas aplicações, é o recurso. Então, se o município tem um recurso próprio, ele pode destinar parte e que ele vá gradativamente melhorando a sua cidade. E caso não tenha, a gente tem a esfera federal, né, à disposição desses recursos mediante aprovação de projetos. Então, é a parceria, todos juntos por uma cidade melhor, que com certeza, gradativamente, a gente pode ser inserida, né, como uma cidade modelo em termos de mobilidade. Bom, a gente está vendo como que é interessante, né? Falar com pessoas que entendem do assunto, trazer esse esclarecimento aí a toda a população de Araguari e torcermos, né, Nádia, para que no próximo ano, que as coisas mudem realmente, que venham projetos para acessibilidade,
que as pessoas que já precisam de usar aí os órgãos, as empresas de Araguari, trafegar normalmente, ir a uma loja, numa escola, nós vimos isso agora, há poucos dias aí nos noticiários, pessoas que não puderam comparecer às urnas, porque às vezes na escola não oferecia as condições para a pessoa que tem uma certa deficiência, uma dificuldade para subir uma escada. Então tudo isso está no nosso dia a dia, está no nosso cotidiano e às vezes a gente não percebe que é um assunto tão sério e que existem formas de ser resolvido, às vezes rápido, né? Não é nada tão burocrático assim. Precisa de pessoas com competência, como você, que é formada na área, que tem a sua especialização, que pode ajudar aí a solucionar tantos problemas. Nós temos que pensar na dinâmica da cidade como um todo. Então, assim, existem instrumentos tanto de engenharia quanto instrumentos federais, existem recursos que estão à disposição, né? Então, a gente costuma brincar que, infelizmente, é uma cultura brasileira, né? Precisa acontecer o caos para tomar, né? E às vezes quando resolve determinadas ações, resolve de forma pontual e cada ponto ali vai formando, né, um gargalo que às vezes é necessário desfazer tudo e começar novamente. Então, por que não, com essa dinâmica boa que Araguari tem, tanto comercial quanto do sistema como um todo, né? Quando a gente fala de sistema, a gente se refere ao sistema viário, grandes avenidas, largas avenidas. Por que não aproveitar toda essa dinâmica para o bem-estar da população, para a qualidade de vida, né? E a gente costuma também ressaltar, parece que é muita ideologia, né? Falar de deixar o carro em casa, ir a pé, é uma questão meramente de costume e de cultura. Se a gente tiver incentivo, tanto fiscal, federal, municipal, orçamentário, gradativamente a gente consegue sim. Não é ideologia nenhuma falar em mobilidade, em cidade sustentável, a partir do momento que a população esteja envolvida, que o governo esteja envolvido, né? E nós temos tudo para dar certo, principalmente nessa questão de mobilidade. Nádia, quero te agradecer, deixar o convite para você voltar outras vezes para a gente falar mais sobre o assunto e quem sabe, né, gente, daqui a pouco a gente falar nas soluções, porque hoje nós trouxemos os problemas, né, Nádia? Nós vamos voltar em breve, tenho certeza, falando sobre as soluções de projetos que você vai estar à frente aí, trazendo aí soluções para os problemas que acontecem aí no trânsito, no dia a dia de todos nós, tá? Quero te agradecer a sua participação e deixar sempre aberto aqui o nosso canal da gente, o programa Visão Empresarial para você. Bom, eu só tenho a agradecer, né, tanto a vocês do Canal 15 como a população. A gente é estudioso da área, a gente viaja, vê que é tudo possível, né? Só basta querer e fazer. Basta ter um pouquinho de boa vontade, né? Bom, gente, e assim, depois desse bate-papo aqui com a Nádia, eu encerro o programa Visão Empresarial de hoje. Fique ligadinho, depois do intervalo tem muita programação interessante aqui no seu Canal 15. Muito obrigada a todos vocês pela sua audiência, pela sua companhia e amanhã tem mais para vocês. Até mais!